Professor, boa noite, tudo bem? Bom, aqui é o vídeo referente à árvore ABB, certo? Vamos. Primeiramente, aqui eu estou definindo a estrutura do nó, certo? Depois, eu estou criando um nó vazio e verificando se a árvore está vazia, certo? Se a árvore estiver vazia, ele vai retornar o valor nulo e basicamente isso. Depois eu vou criando as funções de exibição, certo? Que são elas a pré-ordem, a em-ordem e a pós-ordem, certo? Baseado baseado no na definição que o senhor apresentou em aula, certo? É, e vamos lá. É, Vamos lá. Depois disso, vamos exibir graficamente a árvore, certo? Como foi solicitado lá na atividade. Aqui ele vai apresentar, exibir graficamente a árvore, que é a opção de número 5, certo? Quando você clicar no número 5, vai dar as três opções de pré, in ou pós, e após isso ele vai exibir a árvore graficamente do jeito que o senhor solicitou. É, Aqui é a parte de inserir, certo? Aqui ele está falando se a árvore é nula, ele vai chamar a função criar, tá? E aqui ele vai começar a inserir os dados por RGM e o nome. Aqui é a busca, certo? A busca por RGM, tá bom? Então, no caso aqui, ele recebe o valor da árvore e do RGM. Então, no caso, se a árvore for nula, não foi nada encontrado. Se ele achar o RGM, ele vai falar que foi encontrado e o nome. É, Aqui está buscando o nó pai, tá? No caso, se for nulo, ele vai retornar nulo, obviamente. E caso ele ache, certo? Ele vai mostrar o nó pai da árvore. Aqui ele está removendo, tá? Deixei tudo comentadinho porque eu estava com muito em dúvida nessa parte aqui e eu deixei tudo comentado para me auxiliar aqui na gravação. Vamos lá. É, Aqui ele aponta o nó, certo? Aqui o pai aponta o nó para o pai nó, certo? O sub aponta que irá substituir o nó, certo? E pai do nó sucessor e o sucessor do nó. Basicamente, pai é igual a nulo, nó é igual a tree, certo? No caso é a árvore aqui. E ele procura o nó a ser removido. Caso não seja encontrado, ele vai falar que não foi encontrado, que não existe. Primeiros passos, aqui é, ele vai remover, certo? O RGM da árvore, fazendo a substituição, certo? Que nem o senhor explicou, se eu não me engano, 2 aulas atrás. Aqui é a função main, que basicamente vai controlar tudo o que aconteceu mais para cima, certo? Como o senhor pediu. Aqui tá as opções de 1 a 5, tanto inserir, remover, pesquisar, esvaziar e exibir a árvore, certo? Aqui a opção de sair, ele vai digitar a opção e aqui ele está escaneando. Estou usando o scanf underline S porque quando eu for executar, no caso todos os meus scanfs estão com esse menos S, porque na hora de executar eu tive um probleminha, inclusive lá em cima eu coloquei esse define CRT Security No Warnings, que é para ele não exibir alertas, certo? Caso tipo uma macro que desativa as mensagens de alertas ou avisos relacionados ao compilador. Porém, ele está funcionando normalmente, certo? Pelo menos eu creio que esteja acontecendo esse problema na minha máquina, pelo fato de eu estar utilizando uma ideia que não é própria para o 6, que é mais para o C++, eu dei meio que uma gambiarra para executar em C, certo?
Basicamente, ele aqui ele vai controlar tudo, né? Aí eu estou usando o switch, certo? Para fazer as opções, switch case 1, que é do é, case 1, que no caso 1 é inserir. Ele vai pedir aqui o RGM, o nome. Aí aqui ele vai inserir na árvore, certo? O RGM e o nome. 2, ele vai remover um nó, certo? Que no caso ele vai chamar a função remover e vai passar o RGM que ele quer remover. Que ele vai pesquisar no 3, certo? Está chamando a ser pesquisado, ele vai chamar a função de busca. A 4, ele vai remover, vai esvaziar, desculpa, a árvore, que é na mesma função de remover, porém, como a gente viu lá, deixa eu procurar aqui, na função de remover, nós temos tanto remover apenas um nó e tem como remover a árvore por inteiro, certo? Que ele vai procurar pelo nó pai. O case 5, certo? Que no caso é exibir a árvore por completo. Aí aqui a gente tem como escolher se é em pré-ordem, em ordem ou pós-ordem. E aqui ele vai chamar a função de exibir com o switch. Ele vai, caso seja a primeira, ele vai exibir a pré-ordem, caso seja a segunda, vai exibir a em ordem e a terceira em pós-ordem. E é basicamente isso.